E a gente, estamos aqui no primeiro episódio oficial do podcast dos Programadores. E o convidado hoje é o Cláudio Miranda. E eu vou ler aqui a biografia do Cláudio. O Cláudio tem 56 anos e ele tem 38 anos de TI. Ele é da época do pré-mouse, do pré-monitor colorido, da pré-interface gráfica, da pré-linguagem orientada a objetos, e também é conhecido como o período Cretáceo da informática, né? E o Cláudio tem 7 anos de experiência como professor da PUC do Rio de Janeiro. Ele ministrou aulas na cadeira de estrutura de dados e é autor do livro de estrutura de dados, escrito em conjunto com outras feras do assunto. E atualmente ele está trabalhando com bancos de dados relacionais e multidimensionais e participando da implantação do novo departamento de transformação digital. Ele já é um promissor e competente cientista de dados e é practitioner em PNL, que é programação neurolinguística, amador em assuntos como psicologia e filosofia, amante da música, sendo ela erudita, popular brasileira, rock progressivo e pop dos anos 70, 80. É um leitor voraz de ficção científica, suspense e livros voltados ao aperfeiçoamento pessoal. E ouvinte quanto mais de podcasts sobre política, meio ambiente, filosofia, liderança, budismo e autoconhecimento. E, por último, mas nunca esquecido, é pai do João Pedro, um jovem adulto, nutricionista, que irá mudar o mundo. E que assim seja, né, Cláudio? Cláudio, muito obrigado por você ser o primeiro entrevistado aqui do nosso podcast. E outra coisa que eu queria acrescentar à tua biografia é que você, no meu primeiro emprego, foi a pessoa que começou a me orientar o que eu deveria fazer para realmente eu produzir programas que fossem de qualidade, que fossem propriamente construídos e propriamente documentados, né? Eu sempre te agradeço muito por isso. E nada mais justo que você ser o primeiro entrevistado aqui, né? A gente conversa aqui, a ideia do podcast é servir como ferramenta lá do grupo dos programadores, onde tem mais de 3 mil pessoas querendo aprender sobre programação. Então, eu te agradeço por estar aqui com a gente. E vou te fazer uma pergunta aqui. Como é que foi para você começar com trabalhar com programação? Bom, antes de mais nada, valeu, Marcelo, pelo convite. Nos conhecemos há tanto tempo, né? Desde 1985, olha só. E está sendo muito bacana participar desse projeto aí dessa forma. Vamos ver como é que vai dar, que frutos que vão dar a partir desse papo da gente, né? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu, naquela época, né? Hoje até isso ainda acontece também. É muito cruel você com 17 anos descobrir o que você quer fazer da vida. E por influência do meu irmão, que já estava fazendo a faculdade de tecnólogo em processamento de dados na PUC, eu me empolguei, né, com o que ele me contava, como é que eram as coisas lá. E logo no primeiro período a gente vê a primeira cadeira de programação e aprende a fazer o fluxograma, né, a pensar de uma forma lógica e sequencial, linear. Aí é aquela história, no primeiro período, cara, a gente fica super boiando, né? Não entende nada, acha aquilo tão estranho. E eu me lembro até hoje, na aula de PL1, que foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi, o professor falava que ia ter um clique na cabeça da gente e a gente ia entender o que era isso. Bom, realmente ele tinha razão. Deu um clique. E aí a programação começou a fazer um certo sentido para mim, né? Nível de forma de pensar. E até hoje eu acho que a minha cabeça funciona assim, por mais bizarro que seja, a programação ela influencia até nas nossas atitudes do dia a dia, né? Quando você vai fazer uma tarefa dentro de casa, alguma coisa assim, você tem aquela mente de programação, né? O que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito na sequência, o que não pode entrar antes da hora, senão não vai dar certo, enfim. Essa linearidade ela passou a ficar orgânica, vamos dizer assim, na cabeça da gente, né? E esse foi o meu primeiro contato com a programação, mas ainda assim, nessa época, eu não tinha a noção da grandiosidade que era programar. Era uma coisa realmente incrível. Como eu peguei um período muito interessante da história da informática, aliás, todos os períodos são, né?
Eu acho que o período de agora também é muito interessante, mas naquela época a gente tinha pouquíssimos recursos. Praticamente a gente falava que raspava bit. Então, foi um momento de descobertas muito bacanas, né? Que hoje, quando a gente olha para o ambiente atual de programação, a gente vê que embaixo do capô tem tanta coisa que não é mais dita, né? Não é mais preocupante para as pessoas que estão programando. Isso é bom. Uhum. Eu acho que muda o foco do interesse e do desgaste mental para um outro nível, né? A gente antigamente se preocupava com coisas muito de baixo nível. O que era necessário, o que era importante, fazia parte do aprendizado, mas esse material todo acabou sendo engolido por hoje aplicativos muito mais inteligentes, muito mais completos, e que você efetivamente passa a se preocupar apenas com aquilo que você quer efetivamente produzir. Acho que é mais por aí, esse primeiro contato com a programação. Perfeito. E, Cláudio, você que viu nesses 38 anos de carreira tanta coisa evoluindo, né? Eu lembro dos nossos dias trabalhando lá nos nossos primeiros, pelo menos o meu primeiro emprego lá na Autodata e depois na Internacional de Seguro, nós vimos a revolução da microinformática, né? E nós tínhamos até uma chefia na época que falava assim que os micros eram o brinquedinho. E eu me pergunto, nesses 38 anos, toda essa revolução que a gente assistiu, né? Hoje você está aí com a parte dos telefones celulares, dos telefones, dos aparelhos inteligentes, dos smartphones, toda essa parte de aplicativos mobile, uma completa revolução. O que você diria que nesses 38 anos de carreira, que foi a maior transformação, a coisa que você assim, mais te marcou, que você sentiu assim, que fosse uma coisa revolucionária? O que você diria nesses 38 de carreira que você viu? Olha, em termos de programação, deixa eu só fazer uma retrospectiva, porque eu acho que é importante assinalar isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho como estagiário, naquela época, a gente tinha três ambientes muito definidos de trabalho para o profissional de informática, né? Que eram os computadores de grande porte, os de médio porte e os microcomputadores. Então, eram fronteiras muito bem delimitadas, inclusive a gente percebia um certo até preconceito mesmo, como você falou, né? Os micros eram vistos como brinquedinhos e eu diria até que naquela época eles tinham muitas limitações. Com certeza tinham, mas a gente conseguia fazer sistemas incríveis naquela época. E os computadores de grande porte eram, vamos dizer assim, além de muito caros, eram a nata do processamento de dados de então. E quando a gente entra na área de microinformática, naquela época inicial da década de 80, a gente tem limitações de hardware visíveis, né? Um computador de 64 KB de RAM para trabalhar, com linguagens oferecidas eram Basic, Assembler, depois apareceu COBOL, PL1, enfim, você começava a ter algumas linguagens de programação que eram nativas, né, do ambiente de grande porte, sendo portadas para o ambiente de microcomputadores, e isso ganhava um certo status, vamos dizer assim. Mas a principal quebra de paradigma no ambiente de microcomputadores, que eu acho que foi uma grande rasteira entre aspas, né, para o ambiente de grande porte, eu acredito que tenha sido a interface gráfica, o mouse, a linguagem orientada a objetos, a linguagem orientada a eventos. Isso, para mim, foi uma grande quebra de paradigma, porque foi uma abordagem de interface humana que o grande porte não oferecia. E isso trouxe um apelo visual, um apelo de usabilidade, um apelo imenso para que a informática, naquela época, se espalhasse, né, entre vários nichos, principalmente o nicho familiar, que deixou de ser apenas um uso nerd, um uso específico, um uso... só ele sabe mexer no micro. Não, você quando tem
essa visualização gráfica, essa interface, e depois, com o passar do tempo, a interface de toque na tela, enfim, você ganha um público muito maior, um público leigo na área, né? Começa a ter uma comunicação com o computador já sem medo, sem imaginar que aquele ambiente ali nossa, não sei mexer nisso, não sei apertar esse botão. Não, acabou toda essa crença negativa que existia em torno Uhum. do ambiente de computador, né? Então, para mim, essa foi a grande virada, na minha opinião. E com isso, quer dizer, na verdade, por trás dos panos dessa virada, do ambiente gráfico, do mouse, da linguagem orientada a objetos, você tem a evolução do hardware, né? Eu não cito isso como sendo uma quebra de paradigma, porque eu acho que a quebra de paradigma é quando você amplia a usabilidade. Então, realmente, o hardware sofreu muitas mudanças, né? Ele hoje está um espetáculo, vamos dizer assim. Mas aquilo que se comunica com a gente, efetivamente, que é o software, ele teve um ganho para mim nesse tempo todo que eu lido com a informática, com essa característica, que é a abordagem da interface mesmo com o usuário. A gente, a gente reduziu a distância com o usuário, né? Se você lembra na época do mainframe, era aquela coisa assim dos iniciados, né? Aquela coisa que ficava naquela sala isolada com controle de acesso, ninguém ia lá e tal. E de repente você tem a parte de microinformática, os microcomputadores, e você, como você mencionou, você tem a interfaces gráficas e você começa a ter a computação ou a tecnologia se aproximando cada vez mais do usuário, né? E você chega no dia de hoje onde você tem basicamente muita gente com acesso a um telefone que roda um aplicativo, né? E com o avanço do tempo também, o barateamento dessas tecnologias nos aparelhos mobile vão ficando cada vez mais baratos e vão dando acesso a milhões de pessoas pelo mundo à tecnologia. É bastante interessante essa tua analogia também. Cláudio, outra coisa. Uma coisa interessante, Marcelo, que eu queria pontuar é o seguinte: no ambiente do mainframe, do grande porte, a gente tinha os atores muito bem delimitados, né? Você tinha o analista de suporte, você tinha o analista de sistemas, você tinha o programador, você tinha o gerente do CPD, você tinha atores muito bem delimitados e com alçadas muito restritas, né? O programador não fazia análise. O analista de suporte era quem mexia no sistema operacional do computador. O analista de sistemas, ele conversava com os usuários, mas não programava, ele definia programas. Quando você vai para o ambiente do microcomputador, naquela época mesmo, em paralelo com isso, o profissional do microcomputador, ele era tudo. A única pessoa que mexia no micro era o analista de suporte, ao mesmo tempo o programador, ao mesmo tempo o analista de sistemas. Então ele tinha o controle do hardware. Por exemplo, eu trabalhei, meu primeiro estágio mesmo, que eu trabalhava com o meu computador aberto, eu olhava as placas lá dentro, às vezes era necessário botar um ventilador, e você tinha a unidade de disquete que você manipulava, não tinha HD naquela época, era só disquete de 128K, de 180K de armazenamento. Então você tinha, e você conversava com o usuário, você definia o programa para você mesmo, você codificava, você digitava, você testava. Quer dizer, a microcomputação, né, o microcomputador naquela época trouxe uma maturidade profissional para o programador, no caso, porque a pessoa que mexia no micro era a priori um programador. Uhum. Só que um programador que tinha que ter a noção do sistema operacional, ele tinha que ter a noção do hardware que ele estava mexendo, ele tinha que ter a noção de programação, obviamente, e com o passar do tempo, né, academicamente conhecendo as novas habilidades, ele passava a ser o analista. Então, eu me lembro que teve um momento em que eu fui contratado, né, eu e você fomos contratados na Internacional de Seguros, e na carteira de trabalho estava escrito analista, tracinho, programador. Nós éramos analistas programadores, né? É importante observar que hoje eu percebo que essa união, ela novamente se diferencia um pouco, porque você vê pessoas programando com alto nível de qualidade e você vê pessoas fazendo uma interface
com o usuário final, também com alto nível de qualidade. E nem sempre essas duas pessoas são a mesma pessoa. Uhum. Então você volta a ter aquele programador especialista, aquele cara que, porra, a mente dele é para programar. Você tem aquele cara que tem uma habilidade verbal, uma habilidade de comunicação tal, que faz dele um ótimo entrevistador, um ótimo analista para conversar com o usuário final e traduzir o desejo do mundo real para dentro do sistema, né? Inclusive descartando aquilo que não é sistematizável, né? Que não é tornado para dentro do computador. Então, acho que é importante observar que a figura do programador ele já nasce naquela época, né, no caso da microinformática, ele já nasce com habilidades extra-programação. Eu, quando caí no mercado de trabalho e dei a sorte de cair com microcomputador, uma das bênçãos que eu acho que eu recebi naquela época foi eu tive que aprender muito mais além de programar. E isso trouxe uma maturidade profissional que às vezes, julgo eu, né, não sei, mas é uma visão que eu tinha, que o programador da área de mainframe, de grande porte, ele não tinha. Então, o cara que era programador COBOL, ele era programador COBOL, ele não precisava entender do sistema operacional, se bem que se ele quisesse, ele poderia, ele tinha que dizer que queria alguns jobs agendados e tal, alguma coisa ele tinha que saber, ok, mas o nível de complexidade era bem menor do que o próprio analista de suporte, né? E no Perfeito. ambiente do computador, você tinha que saber de tudo. Isso eu Exato. acho que era um ganho muito grande que a gente obteve naquela época. Você tinha o operador de computador, lembra do mainframe? Tem o departamento de operação, né? O pessoal que era especializado lá na parte da operação, que não necessariamente entendia a parte da programação. Era a Não, divisão de e não sei se responsabilidade. você lembra, tinha uma figura bizarra também, bizarra no sentido de que era quase uma divisão de castas, né? O cara que programava, ele poderia programar num papel colunado, onde ele escrevia dentro de cada quadradinho de coluna, Uhum. linha, as letras para formar os comandos das palavras, entregava isso a uma outra figura chamada digitador. Exato. O digitador ele só tinha a função de digitar o que estava programado num papel. Quer dizer, era muito, muito curioso, essa situação era muito atípica. Quer dizer, hoje, Com quando eu penso certeza. nisso, para mim é inaceitável até, entendeu? Eu acho que é uma coisa E muito é, estranha. e é incrível você olhar para trás e você ver a transformação das funções e a transformação, não só da tecnologia, mas todo o aspecto humano da coisa, né? Como é que os cargos e as funções vão se modificando com o passar da evolução da coisa toda, né? Cláudio, deixa eu Sim. fazer uma pergunta um pouco diferente que com o pessoal dos programadores geralmente pergunta, muita gente começando na área, eles perguntam assim, é fácil você aprender? E outra coisa que eles perguntam assim, você está com 30 anos ou 34 anos, valeu a pena? O que você acha? Você acha que foi fácil essa carreira e você acha que valeu a pena chegar onde você chegou? O que você diria para esse pessoal mais novo que está começando hoje em dia? Bom, em relação à facilidade, é, eu acho que essa resposta ela é temporal, né? Em que sentido? Você interpretar se é fácil ou não aprender a programação na década de 80 e agora são respostas diferentes. Porque você tem hoje um ambiente que te favorece o aprendizado da programação muito mais amigável, mas extremamente mais amigável. Eu não sei como é que está a sala de aula hoje uma faculdade, né? Mas deixa eu exemplificar. Naquela época, quando eu aprendi a programar, a gente tinha um problema muito, muito sério, que era sempre um desafio enfrentar, que era o espaço de memória, tanto em disco quanto de memória RAM. Então, quem programava tinha sempre em mente esse problema, espaço de memória. Então, eu me lembro que eu fiz programas, na minha época de programação, em que eu tinha variáveis cujo tamanho era bit. Por quê? Porque economizava a memória, por mais bizarro que pareça. Por exemplo, a linguagem PL1 ela permite você definir um tipo de dados, bit, que é 0 ou 1. Então, a gente tinha uma preocupação que hoje não existe mais.
né? Se você for parar para pensar, hoje você tem máquinas escaláveis de RAM, de SSD, você vai ocupando espaço e você precisa, né? Você não se preocupa com isso. Então, o desafio de entendimento e o desafio de programação naquela época tornava a coisa complexa, mas não tornava difícil, que é o antônimo da palavra fácil que você usou na sua pergunta, né? Era fácil. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a linha de raciocínio para você aprender a programar não é difícil, é fácil. É aquela história. O aprendizado é uma coisa muito curiosa, né? Por exemplo, eu não sei medicina, eu não cursei medicina. Mas se eu me predispor a aprender e quiser fazer uma faculdade de medicina agora, a coisa pode ser complexa, mas ela pode não ser difícil. Entende o que eu quero Perfeito. dizer? Esse é o meu Perfeito. conceito. Então, assim, naquela época, eu tive uma dificuldade inicial, mesmo. Mas quando foi, que nem o professor de PL1 falou naquele dia, né? Quando deu o clique, a linha de raciocínio da gente, ela muda. Você passa a raciocinar de uma forma linear, muito mais disciplinada. Você aprende isso. Então, eu sempre quando ia ensinar alguém a programar, eu falava assim, você está dirigindo, furou o pneu, o que você faz? Eu abro a porta. Não, tá errado. Como é que o programador, né, começaria a pensar numa situação dessa? Eu vou frear o carro. Aliás, eu já errei. Eu vou encostar o carro, eu vou frear o carro, eu vou desligar o carro, eu vou abrir a porta. Então, quer dizer, esse roteiro de raciocínio, né, como raciocinar, Uhum. ele vai entrando, né, ele vai se tornando orgânico com o passar do tempo. Então, a Perfeito. programação ela tem esse gancho inicial, né? Como é que funciona a mente programática? Deve funcionar dessa forma. Uma vez que você adota essa linha de raciocínio para você, o próximo desafio é a linguagem em si. Como Uhum. que eu vou transformar o meu desejo de programação, de raciocínio linear, eu sei o que eu quero fazer, traduzir para esta linguagem? E aí você encontra novos desafios. Então, naquela época, a programação ela exigia o desafio de você conhecer a linguagem, de você saber das sintaxes, você saber das regras, você ter uma ótima relação com o espaço de memória, porque isso era um desafio que não tinha como se transpor. Você trabalhar com um microcomputador de 64K, eu trabalhei, meu primeiro sistema, ele é um sistema de open market, que não existe mais isso, era um sistema da área financeira, que dava apoio a uma operadora de títulos e valores para gerenciar a grana das pessoas que faziam investimento, enfim. Então, e era tudo em BASIC, né, o tal do MBasic, do MS-DOS. Então, a gente trabalhava sempre no fio da navalha. Era um sistema grande. Então, nós programávamos os swaps, que hoje em dia é altamente transparente para o programador. Ele nem sabe se o computador está fazendo swap em disco ou não. Então, quando o usuário escolhia lá uma opção do menu, a gente descartava da memória o módulo e carregava outra memória sem ele perceber. Então, tudo isso a gente gerenciava no BASIC. Hoje, a facilidade do programador, ela transcende completamente esses problemas, né? Hoje em dia, você senta na frente de uma tela em branco para fazer a sua programação, um caminho paralelo recorrente é o Google. Pô, eu quero escrever uma coisa em Python. Eu quero saber como é que eu leio um arquivo em Python. Eu vou lá no Google, tem lá o comando, copia, cola, testa, faz, modifica, adapta e foi. Eu não estou desmerecendo o que é feito hoje. Eu acho que bom que é assim, né? Porque naquela época a gente tinha que ter massa cinzenta para atingir o objetivo que o sistema pedia, em termos de tradução do mundo real para o mundo sistêmico, e tinha que ter massa cinzenta para se preocupar com hardware, com software, com memória, com disco, enfim, com coisas que, poxa, seria bom que não fosse uma preocupação. Então, hoje, você tem ainda aquela necessidade de visualizar o que é a programação, né? O que é o pensamento linear, o que é. E você tem uma facilidade incrível de ter um mundo colaborando com você, você tem linguagem de altíssimo nível, você não se preocupa com detalhes de performance, de hardware, que não são tão necessários assim. Agora, nesse espaço, você ainda tem aquele programador que a gente chama de baixo nível. Né? Você tem um cara que bolou o compilador do Python, por exemplo.
Você tem o cara que bolou o compilador do R. Você tem o cara que bolou o, o, o banco de dados, como é que ele vai funcionar, qual é a estrutura de dados que ele vai usar. Então você tem ainda esse nicho, né, de baixo nível, que é aquela pessoa que vai fazer a linguagem, vai trabalhar com linguagem de programação de mais baixo nível. Isso é ótimo. Para mim, inclusive, esse é o meio que eu mais gosto. Mas você oferece a novos profissionais de programação ambientes muito mais requintados e muito mais limpos para você focar efetivamente naquilo que você quer fazer. E respondendo a segunda pergunta, se valeu a pena, nossa, super valeu a pena. Eu acho que, para mim, programar é um exercício de criatividade impressionante. Você conseguir colocar dentro, num papel, numa tela de computador, num espaço de programação, a tradução do que o mundo real precisa para que o computador ele entenda o que ele tem que fazer, isso para mim, é impressionante. É como se fosse realmente uma coisa artística, né? Eu considero o programador um artista. Inclusive porque isso eu percebi muito quando eu dei aula lá na PUC. Né? Se você passar um desafio de programação para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes atingindo o mesmo objetivo. Então, você percebe que... E você, às vezes, até nem precisa dizer essa é melhor do que aquela. Às vezes, nem você tem uma pior ou uma melhor. Você tem todas de altíssimo nível e realizadas de forma diferente. Né? Então, assim, para mim, o programador ele é um cara muito criativo. Numa primeira instância, ele é muito criativo. É óbvio que ele vai usar regras de programação, sintaxes de programação que são fechadas, que são determinadas, mas a montagem desses blocos, né, de ação que você vai dizer ao computador o que ele tem que fazer, depende apenas da sua criatividade. Então, isso daí, para mim, é um dos grandes ganhos que eu acho que a profissão de programação tem. Ô, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente aqui no tocante ao teu dia a dia, né? E você tem um processo, quando você está trabalhando, você está precisando produzir um programa ou alguma coisa que você tem que criar, você ouve música quando você está trabalhando? Você precisa de um silêncio absoluto para se concentrar? Como é que é o teu modo de operação? Né? Como é que você trabalha no teu dia a dia? Bom, de novo eu vou fazer uma comparação, porque hoje o nível de abstração, como eu te falei, como eu venho dessa escola antiga, né, o nível de abstração que eu preciso ter hoje é muito diferente do que eu tinha naquela época. Então, hoje, eu vejo que o meu desafio atualmente, né, no seu trabalho maior, é na inteligência de dados do que na inteligência de processos. Né? Criar um processo novo para mim hoje não é mais um grande desafio, porque os processos não são mais tão rebuscados no que eu trabalho hoje. Então, o meu maior desafio hoje é relacionado a que dados que eu vou utilizar, com que tipo de relacionamento para atingir determinada resposta. Então, assim, hoje eu consigo trabalhar ouvindo uma música, com alguma espécie de distração paralela de apoio. Claro, a palavra distração aí não é para distrair, é para como se fosse um suporte. Né? Naquela época em que a programação, que eu fazia uma programação muito mais pesada, vamos dizer assim, cujo foco era o processo, eu necessitava de um silêncio. Né? Uma coisa que acontece é curioso. Eu não consigo programar ou trabalhar ouvindo música cantada. Isso me distrai muito. Eu prefiro muito mais ouvir uma música instrumental ou, se não puder ter isso, silêncio. Né? Então, mas eu vejo, aí eu vou fazer até uma parte nessa pergunta, eu vejo que hoje o pessoal mais novo, né, eles têm uma habilidade impressionante de multitarefa. Você tem pessoas trabalhando com o rádio ligado, com música tocando, e tudo bem, a coisa flui. Né? Então, essa pergunta, ela tem um lado pessoal também. Né? Eu acho que Uhum. se a pessoa produz bem ouvindo música, seja lá um rock, seja qualquer outro tipo de música, enfim,
e ele produz bem, tudo bem, ok. Eu acho que é característica do profissional. Eu, Perfeito. particularmente, é uma coisa que me distrai negativamente. Se eu botar uma música cantada, se eu trabalhar num ambiente com muito falatório. Bem que agora, na época, antes da quarentena, o departamento que eu trabalho tem várias pessoas. As pessoas conversam entre si, perguntam o que eu faço. Eu boto headphone, boto uma música de fundo, e fico na minha. Muita gente faz isso, tá? Não é uma coisa típica, não. Você tem que estar sempre atento a uma intervenção. Se alguém te chamar, isso é óbvio, né? Você também não vai se fechar no casulo. Mas é mais por aí, entendeu? Uma música não cantada, só um instrumental já ajuda alguma coisa. Perfeito. Ô, Cláudio, com relação à carreira, e teria alguma coisa diferente que você teria feito? Alguma coisa assim que você olha para trás e fala, não, eu tomei aquele caminho ali, eu fiz tal coisa, mas de repente eu deveria ter feito aquela outra coisa, assim, alguma coisa, alguma sugestão, algum pensamento diferente também para quem está começando? Sim, vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu consigo, olhando para trás, eu vejo que para mim foi um ganho muito grande ter começado na microinformática. Ela estava começando naquela época, ela era vista preconceituosamente, mas ela deslanchou de uma forma estúpida e hoje é o que a gente vê, né? E eu acho que eu tive dois momentos na minha carreira, assim, ao longo do tempo, e isso foi lá atrás, não foi nem agora, não, que foram pontos de virada, vamos dizer assim. A primeira coisa foi quando o meu primeiro estágio, por incrível que pareça, logo no meu primeiro estágio, eu já tive uma percepção e uma motivação indescritível. Eu acho que foi, eu não vou dizer que foi sorte, porque eu acho que a sorte não existe. A sorte, na verdade, é uma combinação de oportunidade com visão. Então, eu estava trabalhando numa empresa que a gente chamava na época de software house, hoje em dia seria uma consultoria. E eu caí para trabalhar com um sistema, um Basic, em que os caras, né, eram 5 sócios. Os caras tinham programado módulos que eles chamavam de software básico. A gente tinha é como se fossem subrotinas. Tá? Então eu tinha um software básico que fazia cálculos com data. Olha que coisa incrível isso. Né? Hoje em dia você tem um Date Edge no SQL, Verdade. por exemplo, que resolve muito para você. Na verdade, naquela época eu tinha um código em que era programado todas as funções de data que você pode imaginar. Data menos data mais dia, data menos dia, enfim. Eram cálculos lá feitos, abertos, né, que a gente podia ver, enfim, interagir. Tinha um módulo de entrada de dados. Olha que coisa também requintada. Hoje em dia não se pensa mais nisso, obviamente. Que tinha um módulo todo programado para você abrir uma tela com campos delimitados, onde o cursor ficava piscando, você podia digitar. Se você chegasse no final do campo, ele pulava para o seguinte. Era um módulo de interação, de interface do usuário com a tela. Hoje em dia, programar isso é impensável. Claro, você tem até o Power Apps hoje da Microsoft fazendo um trabalho impressionantemente bom que acaba com essa necessidade, né? Mas naquela época a gente tinha esse código, a gente tinha que ter isso. E tinha o terceiro código de uma rotina também, que esse para mim foi a minha primeira meu ponto de virada. Era uma programação do algoritmo de manutenção de árvore binária de busca. Então, na época que eu trabalhava, não existia ainda o DBase, por exemplo. O DBase foi o primeiro banco de dados para mim com o computador. Então, como é que a gente armazenava os dados? Ou era em arquivos sequenciais, ou era em arquivos de acesso randômico. E o arquivo de acesso randômico, você tinha alguns ganhos que o arquivo sequencial não dava. Obviamente, você podia acessar o 30º registro sem precisar ler 29 na frente. Ok. E aí, eles criaram um módulo de tratamento, de armazenamento, leitura e gravação de registros no método de armazenamento árvore binária de busca. Cara, isso para mim foi uma coisa impressionante. Aquilo ali virou a minha cabeça completamente. Então, e eu vinha a aprender o que era árvore binária de busca 1 ano e meio depois na faculdade. Quando eu cheguei na cadeira de estrutura de dados, que depois a qual eu fui até professor, talvez até tenha sido por isso, eu fui aprender o que era a binária de busca academicamente. Mas naquela época, no início, no final de 1982,
eu vi a árvore de busca funcionando, né? O que era balancear uma árvore de busca, o que era inserir um registro, como é que era percorrer uma árvore de busca, tudo em MBasic, né? Então, isso para mim foi determinante. E um segundo ponto de vista, isso daí, todo esse conjunto, né, de ambientes me aproximou muito do que a gente chamava de software básico, ou seja, raspar bit, né, conhecer o que está por debaixo do capô, conhecer o que está dentro da engrenagem, né, saber que quando o usuário está na tela e diz assim, salvar, você sabia o que estava acontecendo depois daquele comando, né? Isso para mim era fascinante. Você saber todo o percurso que o computador fazia para transformar aquele comando daquele usuário, que não entendia nada de computação, na efetiva gravação, ou leitura, ou impressão, enfim. Então, o software básico, né, ele me encantou muito. E no segundo momento, o segundo ponto de virada para mim foi uma feliz cadeira que eu fiz na faculdade, que eu carrego até hoje para mim. Era uma eletiva, ou seja, não era obrigatório fazer. Inclusive, quando eu me matriculei, eu me lembro que eu conversei com a minha coordenadora de curso na época, e perguntei, pô, o que essa cadeira aqui fala? Aí ela, a resposta dela, olha, eu não sei, só o professor sabe. E aí eu falei, poxa, tudo bem, não tinha conteúdo programático, ficou por isso mesmo. Quando eu comecei o primeiro dia de aula com essa cadeira, o professor se apresentou. Ele era uma figura ímpar. Ele começou dizendo, olha, eu nasci na Grécia, sou filho de uma francesa com turco, vim para o Brasil, falo grego, não sei o quê. A primeira aula foi a vida dele, que já era uma coisa atípica, né? E a partir da segunda aula eu descobri uma coisa incrível, que mudou a minha vida como programador até hoje. Até hoje eu penso desse jeito. Eu penso no que eu aprendi nessa cadeira, que se chamava Sistemas Parametrizados. Então, esse aprendizado era eletivo, olha isso. Eu não sei como é que está hoje em dia, talvez não seja nem um ponto de atenção, mas o que ele trouxe de aprendizado para mim? Que quanto mais parametrizado você fizer a sua implementação, mais inteligente ela vai ser e mais distante de retrabalho, mais distante como é que eu vou te dizer, do negócio fim ela estará. De que forma? Vamos lá. Uma vez eu fui chamado a fazer um sistema de orçamento para SBase, que é um banco de dados multidimensional. E a linguagem de programação que a gente usava era o Visual Basic for Applications, VBA, Excel. Muito bem. Então tinha um módulo lá que eram planilhas, eram guias numa planilha, que a usuária de orçamento ela ia obter os valores já cadastrados no banco de dados e alterar alguns ou incluir novos. Só que ao longo do tempo, isso é natural no mundo real, né? O orçamento muda, os indicadores orçamentários mudam, então você precisa de novas telas, você precisa de novas interfaces para o usuário poder trabalhar. E agora deixa eu abrir um parênteses aqui. A minha meta, enquanto profissional, sempre foi me desgarrar do projeto que eu havia implantado. Tá? Então, assim, para mim era um ganho profissional eu, ao implantar um projeto e aí maturar o projeto, claro, depois de azeitar tudo, tá rodando em velocidade cruzeiro, eu saí daquele ambiente com a consciência tranquila. Só que num ambiente como esse que eu dei o exemplo, como é que eu poderia me desgarrar de um projeto com os usuários volta e meia tendo necessidade de uma nova interface? Porque tem novos indicadores a criar orçamentos em cima. Então, como é que eu poderia me desgarrar disso? Como é que eles poderiam conviver sem mim? Né? E aí foi quando eu consegui aplicar inteiramente o que eu aprendi nessa cadeira de sistemas parametrizados lá no início da década de 80. Então, durante muito tempo, esse sistema que foi implantado, ele andou sozinho. Por quê? Porque eu dei para os usuários final a capacidade de criar as telas do jeito que eles quisessem, com o nível de proteção que eles quisessem, com os indicadores que eles quisessem, enfim, tudo.
Ou seja, foi criado em Visual Basic um sistema em que a pessoa, através de uma linguagem super tranquila, assim, pinte as células que você quer que seja protegida, pinte as células que você quer que tenha formato de número simples. Então, uma interface altamente simples e uma engrenagem, ou seja, um programa de computador que interpretava todos esses parâmetros e gerava como output uma tela para input de dados, né, dentro dos quesitos que ela escolheu. Então, esse ecossistema ele passou a ser ele se autoalimentava através da intervenção do próprio usuário. Então, os sistemas parametrizados, para mim, foi uma mudança radical na minha forma de pensar, na minha forma de construir. E até hoje, mesmo que eu não mexa mais com linguagens de baixo nível, se bem que eu até mexo no Visual Basic ainda. Mas, por exemplo, até no SQL, se eu preciso fazer uma procedure de resolução, uma procedure de consulta e trabalho em cima de dados, para mim, o que eu puder parametrizar ao máximo, eu vou parametrizar. Então, foram dois momentos muito importantes para mim como programador. Né? Foi poder trabalhar com software básico, ou seja, conhecer o que acontecia por debaixo dos panos e conhecer o que é a parametrização de sistemas. Isso, para mim, mudou completamente a minha cabeça e até hoje eu trago esse tanto interesse pela curiosidade em relação a como é que isso funciona, deixa eu ver, e também como fazer um sistema em que não fique ele dependendo de mim. Ou seja, um sistema que possa ser autoalimentado na medida do possível, obviamente. Então foi isso. Ô, Cláudio, é muito interessante essa tua analogia da parametrização, né? Também é bastante interessante que você falou sobre a parte dos sistemas de entrada de dados. Eu lembro que quando eu comecei na Autodata, um dos trabalhos que eu fiz lá com você foi criar basicamente era uma framework para a época, mal comparando, né, da parte de entrada de dados. Eu lembro depois com o surgimento do Turbo Pascal, a gente criou aquela mesma coisa em Turbo Pascal, né? Você tinha todo o procedimento lá de posicionamento dos campos na tela para gerenciar a entrada de dados. E também me lembro bem da gente criando as rotinas de cálculo de data, né? Você tinha lá a data, qual dia que vai cair essa data? Se eu estou nessa data aqui mais 35 dias, qual é a data nova? É incrível você ver isso tudo e ver 38 anos de carreira, e é absolutamente fantástico aqui. Ô, Cláudio, e planos para o futuro? O que você tem em mente aqui com relação ao futuro? Então, eu estou me vendo novamente com 18 anos sentado numa carteira de madeira dentro de uma sala de aula e naquela época era quadro negro, né, com giz, enfim. Por quê? A empresa onde eu trabalho está sofrendo uma mudança necessária, que é a que a gente está chamando de transformação digital, e eu estou me vendo sendo desafiado a aprender linguagens como Python, R, trabalhar com Azure da Microsoft, enfim. Um novo ambiente completamente diferente do que eu já mexi até hoje, e sempre vai ser assim, tá? Isso não... eu me lembro direitinho, em 2000, exatamente no ano 2000, eu tive contato pela primeira vez com um banco de dados multidimensional. Eu nunca tinha dado isso na faculdade, não era matéria, e eu tive que aprender a programar e a lidar com bancos de dados multidimensionais. E foi também uma nova ida para a faculdade, né? No caso, uma faculdade metafórica, a gente falando. Né? Ou seja, um novo modo de pensar, era um novo modo de pensar, completamente diferente do acesso à banco de dados relacional. Então, você tinha que destruir, né? Reconstruir métodos de raciocínio que você tinha para o relacional, eram completamente diferentes do multidimensional. E hoje eu estou vendo isso novamente acontecendo. Né? Ou seja, eu estou chegando num ambiente de trabalho de dados e de processos que são totalmente diferentes do que eu já fiz até hoje. Isso é muito bom. Né? Mostra que, por exemplo, o cara que hoje está com 20 anos de idade, começando a programar,
quando ele tiver 58 anos de idade, 56 anos de idade, não se surpreenda. Você vai estar vendo uma coisa que você nem pensou que pudesse existir na sua vida. Que bom, que bom. Porque a gente tem, é muito curioso você perceber isso, né? Existem profissões que envelhecem com a gente e existem profissões que envelhecem antes da gente. A Uhum. gente precisa se localizar nisso, a gente precisa ver que a nossa profissão, ela envelhece com a gente. Se eu tivesse me tornado um jogador de futebol, hoje, ou eu seria um técnico, ou eu seria um dono de uma loja, ou eu seria um administrador de empresa, não sei. Mas eu não seria jogador de futebol. Então, assim, nós temos uma profissão que é uma profissão encantadora. É como se fosse um ator, uma atriz, é como se fosse um pintor, é como se fosse um cantor, é como se fosse um médico, um professor. Né? Todas essas profissões envelhecem junto com a pessoa. Inclusive até com o seguinte refino. Quanto mais velho você fica, melhor. Um médico, quanto mais experiência ele tem, melhor para ele. Um professor. E a mesma coisa acontece com o programador. Né? Não é porque o programador de hoje não teve a experiência que eu tive na década de 80, de trabalhar raspando o bit, como a gente chama, ele hoje ele tem, entre aspas, raspar o bit que ele encontra pela frente. Hoje ele tem um incômodo que ele naturalmente encontra numa linguagem, num ambiente gráfico de programação. Imagine daqui a 20, 30, 40 anos como é que não vai ser o desafio que ele vai enfrentar. E tudo bem, tudo bem. Eu acho que bom que a nossa profissão traz essa bênção, né, de você poder, ainda com o decorrer do tempo, se atualizando, se modificando, aprendendo coisas novas, e sempre com um único intuito de sempre trazer a aflição do mundo real, a aflição do ser humano para dentro do computador. Porque o computador ele tem uma característica que o ser humano não tem, a velocidade. A velocidade de poder trabalhar com grande massa de dados. Então, deixe para o ser humano fazer o que o ser humano tem como expert. E deixe o computador fazer o que ele tem como expert. Quem está no meio disso? Nós. Nós estamos no meio disso. Nós somos os artífices, nós somos os artesãos que nós vamos pegar aquele pensamento do ser humano, aquele sentimento, aquela aflição. Mas eu preciso saber o que está acontecendo com as vendas desse produto, por que tal área não conseguiu atingir a meta. Nós somos aqueles oráculos que vamos traduzir essas aflições para dentro da máquina e, na medida do possível, dar a melhor resposta, para que o ser humano possa dirimir aquela aflição dele. Então, assim, isso é uma coisa impressionante. Eu acho que não é à toa que, recentemente, né, há alguns 5 ou 10 anos atrás, não me lembro muito bem, que o Bill Gates falou: todos têm que aprender programação. Todos têm que aprender. Então, vamos que seja uma matéria de escola. Vamos facilitar o aprendizado da programação. Perfeito. Porque é uma profissão, eu acho que não é a profissão do futuro, sempre será a profissão do futuro agora. Ela já está acontecendo. Né? E, assim, é uma dádiva. Eu acho que sempre que a gente tiver em mente isso, a gente vai poder ter certeza que a gente pode sempre fazer o melhor em sociedade. Né? Nós somos esses tradutores. Temos uma máquina que cada vez mais se aperfeiçoa no hardware, temos linguagens que cada vez mais se aperfeiçoam, e nós somos aqueles tradutores. Nossa, cara, você tem esse problema? Vem cá que eu vou te ajudar. Entra o programador na história. Perfeito. Então, essa é a minha visão da programação hoje em dia. Eu achei uma analogia perfeita, Cláudio. Ô, Cláudio, a gente já está falando quase uma hora aqui, e antes da gente encerrar, eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre programação neurolinguística e também fazer recomendações de livro, filme e música, que eu sei que você vai muito além da programação, né? Tem toda uma parte aqui de arte e a música é muito importante para você também e tudo mais. Então, fala um pouquinho da gente sobre programação neurolinguística e faz umas sugestões de livro, filme e música para os nossos ouvintes aqui. Bom, a PNL,
ela entrou na minha vida assim por um acaso. Quer dizer, nada é por acaso, né? Eu não gosto de contar que seja por acaso, mas entrou de repente e, e eu sempre fui muito interessado por isso, né? Muito curioso. Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Corpo Fala, do Peter Weir. Aliás, eu recomendo esse livro, independente da profissão. Não tem nada a ver com programação isso, mas eu acho que é um livro importantíssimo para todo mundo, qualquer ramo, né? O Corpo Fala, ele vai dissertar sobre o seguinte postulado. Nem sempre o que você diz é o que é percebido, porque o seu corpo fala mais do que você diz. E ele dá vários exemplos, né? Então, essa leitura do ser humano, essa leitura, ela é muito cativante, porque você começa a perceber tanto dos outros e, principalmente, esse aqui, o foco nunca deve mudar em você mesmo. É, uma visão analítica das suas atitudes, dos seus pensamentos, né? Porque assim, aquilo que a gente bota para fora, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente age, né, as nossas ações, nosso movimento corporal, nossas palavras, elas têm um preço e têm um peso. E a gente não pode ficar alheio a isso. Não pode. Isso é uma responsabilidade nossa. E a PNL, ela traz, como é que eu vou dizer? Ela traz um campo de conhecimento muito interessante para esse tipo de visão. Ela não é o único recurso, eu acho que ela não é o único recurso, mas é um recurso bastante interessante, tanto para você aplicar no relacionamento humano, seja em casa, na família, no trabalho, quando você está numa loja para comprar alguma coisa, ou não. Enfim, como também para você mesmo. Então, a programação neurolinguística, ela vem aliar alguns conhecimentos que o ser humano começou a ter ao longo do tempo associado à psicologia, com o comportamento humano. Então, você tem, na década de 70, dois caras perceberam isso, batizaram a PNL. Então, você tem alguns recursos, por exemplo, muitas vezes a gente diz assim, eu não gosto dessa linguagem. Poxa, estão me chamando para fazer um estágio, estão me chamando para um trabalho, mas eu não gosto dessa linguagem. Não gosto de programar essa linguagem. Vamos ver. Então, assim, o que a PNL faria num momento desse, né? A primeira pergunta é, o que te incomoda? Porque essa pergunta a gente não se faz. Né? A gente não se faz. E geralmente quando alguém fala, por quê? Ah, não sei. Como assim não sabe? Né? E por que também é uma pergunta muito ruim. Então, assim, a PNL ela vai trazer um recurso de autoconhecimento que vai dar uma alavancada em você como pessoa e, consequentemente, em você como profissional. Então, você vai acabar se conhecendo melhor, você vai acabar se relacionando melhor, escolhendo melhor as palavras, observando melhor o outro. E essa observação não é casuística, não é, como é que eu vou dizer assim, aproveitadora, né? Eu sei como é que o outro faz, então não é. Ela simplesmente é para melhorar as relações, só. É claro que tem pessoas que usam a PNL para o lado negativo, mas isso não é uma característica da PNL. Você pode usar uma faca para cortar um queijo, você pode usar uma faca para matar alguém. Então, o usuário, na verdade, é que é o responsável por isso. Então, a PNL ela traz esse ganho. Eu recomendo leituras, tem os livros lá dos caras lá da década de 70 que bolaram, tem cursos, tem vivências, tem várias coisas. Eu fiz o meu no INEX, que é uma empresa que motiva assim, treinamentos, enfim. Recomendo. Em relação à parte artística, cara, eu gosto muito de Bach, o Johann Sebastian Bach. Né? Para mim, esse cara é o cara. Ele é da época barroca, eu me identifico muito com as composições barrocas. E ele é o cara, porque ele também ele é o cara que começou tudo, né? Assim, a música na época de Bach era meio zoneada. Por exemplo, ele tocava órgão, então ele ia da cidade dele, ele ia para uma outra cidade, vou levar meu órgão e meus cantores para tocar aí. Aí ele chegava lá, o órgão do cara lá da outra cidade tinha uma outra afinação, era outra coisa. Aí fala, pô, mas espera aí, tá uma bagunça isso. Então, ele foi o cara que permitiu que hoje
o Zeca Pagodinho faça a música dele e todo mundo no mundo inteiro toque, do jeito que ele escreveu. Então esse cara realmente ele foi um gênio na época dele. E ele, para mim, é um ícone, vamos dizer assim. Agora, em termos de filmes, leituras, rapaz, assim, nossa, é complexo isso. Mas eu li um livro uma vez, assim, para mim para mim é um livro também de ponto de virada, que é O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Esse livro, de novo, tudo que a gente assimila de conhecimento, a gente pode categorizar e trazer para o nosso mundo profissional, para o nosso mundo pessoal, para o nosso mundo social, enfim. Então, esse livro, ele trouxe para mim um conhecimento muito bacana mesmo. O autor do livro é um francês, é um filósofo francês, vivo ainda, que ele pegou 36 virtudes humanas, aí ele conseguiu condensar isso em 18, por similaridade, e escreveu um livro falando sobre as virtudes humanas. De que forma? Ele compilou vários conhecimentos que foram de contribuição de pensadores ao longo das eras. Né? Então você tem desde filósofos gregos até filósofos contemporâneos. Então, para cada virtude, ele colocava uma compilação de opinião daqueles pensadores em relação a ela. E é muito curioso perceber o seguinte, que se você for pegar a história humana, né, você tem toda a receita de bem viver, ela já foi dada há milênios atrás. Você pega livros religiosos, você pega livros filosóficos, você pega pensadores, você pega doutrinas, está tudo aí. Aí hoje a gente vê uma evolução tecnológica estúpida. Né? Você imagina que antigamente, se eu quisesse daqui do Rio, eu moro no Rio de Janeiro, se eu quisesse para Petrópolis, eu podia levar um dia ou mais. Hoje eu vou em 45 minutos para Petrópolis. Mas, em compensação, em termos de aprendizado humano, né, de raça humana, a gente evoluiu muito pouco. Né? A gente ainda tem exercícios de relacionamento humano muito grandes para lidar. Linhas de pensamento diferentes sempre vão existir. Agora, guerras e embates por causa disso não precisariam mais existir. Então, eu acho que o que eu recomendo hoje, como leitura, né, como filmes, enfim, eu não tenho um filme assim que eu gostei de falar, mas procure sempre algum material, tanto de leitura quanto de audiovisual, né, ou até podcast também, que está muito na moda. Aquilo que te faça mudar, né, aquilo que te faça ser melhor do que você era ontem, pelo menos. Nem que seja um pouquinho, nem que seja 2 bytes de melhoria. Perfeito. 1 byte por Perfeito. dia já está bom. Perfeito. Então aí eu acho que assim você vê uma coisa, Marcelo, que eu queria até deixar de mensagem aqui para os programadores. Desde o início eu adotei uma regra de programação para mim. Seja qual fosse a linguagem, seja qual fosse a empresa que eu estivesse trabalhando, não importava. Sempre quando eu faço um programa, sempre quando eu começo a programar, eu sempre programo pensando em quem vai me substituir. Eu nunca programo para mim. Por quê? Primeiro motivo, egoísta. Eu não quero continuar com esse projeto depois. Eu quero passar adiante, eu quero virar essa página para pegar um novo projeto. Segundo motivo, altruísta. Eu quero que a pessoa que venha pegar esse programa, esse sistema, ela tenha a leveza de olhar e entender. Eu não entendi o que está sendo feito aqui. Está tranquilo. É claro que alguma outra coisa ela pode não entender por ser da regra de negócio, por ser de uma definição super diferente do mundo real, tudo bem. Mas em termos de programação, de linguagem de programação, eu acho que essa é uma atitude fundamental. Documente sempre o código. É claro que em cima do loop você não vai botar loop. Não, isso é desnecessário. Mas documente um cabeçalho dentro da rotina. Se você sabe que naquela parte do código tem uma pegadinha, tem uma manha, tem uma coisa diferente, documente aquilo, isso está sendo feito assim por causa disso.
E os códigos que eu faço, inclusive, tem até esse nível de documento, por exemplo, de documentação. Fulano, no dia tal, disse que essa regra mudou e passou a ser assim por causa disso. Então, assim, quando você coloca algumas motivações de manutenção dentro do código como comentário, isso facilita demais quem vem depois de você. Então, assim, o conselho que eu dou para o programador de hoje, de sempre, tudo que você for gerar, tudo que você for criar, pense em quem vem depois de você. É uma pessoa que vai pegar que você pode não estar ali amanhã, né? Você pode ter mudado de empresa, você pode ter mudado de país, você pode estar inacessível. E a pessoa tem que ter o conforto, ela tem que ter a segurança, ela tem que produzir. Né? Para que ela faça isso da melhor forma possível, ela tem que entender o que está acontecendo ali. E não é entender o código, não é entender a linguagem, é entender o que foi codificado. Entender por que está daquela forma. Né? Então, assim, sempre documente para quem vem depois de você. Isso eu sempre adotei. E até hoje, quando eu faço um processo, seja na SQL, seja em qualquer outra linguagem, eu penso sempre assim, minha primeira linha ela já é digitada por semente. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Muito obrigado, Cláudio. E essa mensagem acho que é algo fantástico para todo mundo e novamente você me orientou no começo da minha carreira e a sua orientação foi extremamente importante para mim na minha carreira toda. E eu não consigo pensar em outra pessoa melhor para estar aqui no nosso episódio inaugural e também passando um pouco das orientações que você me deu para outras pessoas que vão ouvir esse podcast agora e no futuro. Uma vez que essa mídia está gravada, que ela fica disponibilizada aí para um monte de gente. Ô, Cláudio, e antes da gente encerrar aqui, tem alguma coisa que você queira mencionar em termos de mídia social para você, alguma forma de te contactar, se você quiser, obviamente, ser contactado, se não te quiser ser contactado, não tem problema nenhum, mas algo que você queira mencionar? A mídia social é importante para manter contato, mas eu confesso que a coisa de 1 ano, 2 anos atrás, eu larguei o Facebook e, coincidentemente ou não, minha quantidade de livros lidos ao longo do tempo aumentou assustadoramente. Eu acho que foi uma ótima troca. Mas eu me mantenho ainda no Instagram, porque eu gosto muito de tirar fotografia, né? Uhum. Então no Instagram eu tô como Miranda RJ. O Twitter eu sou mais leitor do que postador de coisas, mas também estou lá, Miranda RJ no Twitter. Perfeito. E Facebook Cláudio. não vou nem dar um. Porque eu não tenho ido lá não. Já foi. Perfeito. Cláudio, muito obrigado. E mando aqui o meu abraço para você. A gente está longe um do outro, mas sempre perto no pensamento, no coração. E te agradeço muito novamente. E deixo aqui também o nosso abraço para os leitores aqui, os ouvintes do podcast, que vão ouvir com certeza e aprender muito com o que você disse para a gente hoje. Muito obrigado e um bom resto do dia para você, Kenny. Pô, Marcelo, foi um prazer enorme. Espero que essas mensagens possam dar algum fruto, mesmo que pequeno, uma semente inicial, sei lá. Vamos continuar sempre formando não só apenas bons programadores, mas também ótimos profissionais e cada vez mais pessoas maravilhosas, né? Disso que a gente está precisando. Perfeito. É isso aí. Foi ótimo o papo. Gostei muito também. Valeu Forte pela abraço. oportunidade, cara. Eu te agradeço. Fantástico. Forte abraço, Cláudio. Valeu. Grande abraço, cara. Tchau. Tchau, tchau. Então nós chegamos aqui no final do nosso episódio inaugural. Espero que vocês tenham gostado. E o nosso site, hostprogramadores.com. E nos falamos em breve. E divulgue aqui o conteúdo para nós, visite o site e participe do nosso grupo no Telegram também. Um bom dia para todo mundo.